Fala galera do canal, Professor Rafa, trazendo mais um conteúdo de geometria. Dessa vez nós vamos falar de semelhança de triângulos. Vamos lá então? Dois triângulos são semelhantes quando? Então existem duas condições que devem cumprir. Primeira condição, ter os três ângulos iguais. Os ângulos correspondentes devem ser iguais, né? Na geometria nós costumamos falar de congruente, ok? Congruentes, tá? E, ao mesmo tempo, deve ter lados correspondentes proporcionais. Então, olha lá. Dois triângulos serão semelhantes quando seus ângulos forem iguais e seus lados correspondentes proporcionais. Vamos ver aqui um exemplo, então, de dois triângulos que eu separei. O triângulo ABC e o triângulo DEF. Bom, vamos começando a comparar com os ângulos. Repara, então, o ângulo A é igual ao ângulo D. Ângulo A igual ao ângulo D. O ângulo B é igual ao ângulo E. O ângulo B é igual ao ângulo E. E o ângulo F, o ângulo C, é igual ao ângulo F. O ângulo C é igual ao ângulo F, ok? Então, a primeira condição foi cumprida. Ele tem os três ângulos iguais. Só que ele tem que cumprir a segunda também, ter os lados correspondentes proporcionais. Então, vamos ver agora a correspondência entre os lados. Os lados correspondentes são aqueles que estão cercados pelos mesmos ângulos. Então, o AB, nesse triângulo, corresponde ao DE no outro triângulo. Aqui, o ângulo de 110, o ângulo de 110, o ângulo de 30, o ângulo de 30. Então, AB sobre DE. AB é 5, DE é 2,5. A razão entre eles está dando 2. Vamos fazer para o próximo. Pegar o AC agora. O AC, vai. AC comparando com DF. Olha lá. 110, 40. 110, 40. Então, DF. O AC é 4, DF é 2. 4 dividido por 2, 2. A razão deu igual. A última comparação, BC comparando com EF. EF. BC é 8. EF é 4, 8 dividido por 4, 2. Então, essa razão é igual a essa, que é igual a essa, então isso é uma proporção. O AB sobre o DE é igual ao AC sobre o DF, que é igual ao BC sobre o EF. Isso aqui é uma proporção, isso daqui dá sempre o mesmo valor, a gente chama isso de constante de proporcionalidade, que nesse exemplo é 2. Então, se os ângulos são iguais e os lados são proporcionais, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Então, esse símbolo aqui vai significar semelhante. Beleza? Da mesma forma que existem os casos de congruência, existem os casos de semelhança de triângulo. Nós vamos explorar o principal caso de semelhança, que é o caso ângulo-ângulo. Então, eu vou fazer a demonstração desse caso e os outros dois casos que existem eu vou apenas apresentar.
tá? Porque 90% dos exercícios de vestibular é esse caso de semelhança que aparece. Então vamos lá para a demonstração, ok? Vai lá então. Tem um triângulo ABC qualquer. Vou fazer o seguinte, vou fazer um outro triângulo dentro dele, traçando uma paralela por aqui. Então, traça uma reta paralela. Ok? Chama essa reta de R. Esse R cortou aqui e aqui. Vou chamar esses pontos de D e ponto E. Beleza? Bom, se essa reta é paralela, então esse ângulo é igual a esse. Por quê? Correspondência de ângulos. Paralelismo. E esse ângulo é igual a esse. Também por correspondência, tá? Ângulos correspondentes. Então, veja só. Eu garanti dessa forma 2 triângulos que têm ângulos iguais. E é claro que o último ângulo aqui é igual porque é comum para os 2 triângulos. Então, agora, mostrando que só com a informação que esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, o triângulo ABC tem que ser semelhante ao triângulo ADE. Vamos lá, então. Bom, se essa reta é paralela a esse lado, eu posso usar o teorema de Tales, então, para fazer proporção. A gente tem que mostrar que os lados são proporcionais. Então, vamos lá. Pelo teorema de Tales, retas paralelas cortam transversais em segmentos proporcionais. O que isso quer dizer? Significa que esse lado, dividido por esse, é igual a esse lado, dividido por esse. Mas como a gente está trabalhando com triângulos, eu vou usar o lado inteiro. Então, a nossa proporção vai ficar a seguinte. O lado AB dividido pelo lado AD é igual, na outra transversal, ao lado AC dividido pelo lado AE. Então, olha só. A gente já mostrou a proporção em 2 lados dos triângulos. Falta o terceiro lado, que é exatamente o lado DE e o lado BC. Então, como nós vamos fazer isso? Então, agora eu vou traçar uma segunda paralela, só que a esse lado aqui, ó. Então, eu tenho aqui o lado AC, vou traçar uma reta paralela aqui no ponto D agora. Chamar essa reta de S. Ok? Então, a minha reta S é paralela à reta ao lado AC. Esse ponto aqui, vou chamar esse ponto de F. Vamos lá, então. Acompanha comigo agora. Então, eu tenho uma paralela aqui, S, e uma paralela aqui, AC. Então, se essas duas são paralelas, o lado AB e o lado BC são transversais. Então, eu também posso aplicar o teorema de Tales aqui. Então, vamos lá. O lado AB dividido pelo lado AD é igual ao lado BC. Aqui, hein? As paralelas são essas, hein? Então, estou usando essa transversal e essa. Ao lado BC, dividido pelo lado FC. Veja só, onde que a gente quer chegar? A gente precisa mostrar que a proporção está com BC e DE. Só que nessa demonstração que eu fiz aqui, a gente não usou DE. A gente usou FC. O que eu posso afirmar de FC e DE? Repare que essa reta é paralela a esse lado. Essa reta é paralela a esse lado. Então, essa figura, a figura CEDF, é um paralelogramo. Se é um paralelogramo, por quê? Os lados são paralelos. O que eu posso afirmar também?
os lados opostos são iguais. Esse lado é igual a esse. Esse lado é igual a esse. Então, se o FC é igual ao DE, na minha proporção aqui embaixo, onde tem FC, eu posso trocar por DE. Então, minha proporção vai ficar a seguinte: a AB sobre AD é igual a BC sobre DE, que é exatamente os dois lados dos triângulos que eu precisava mostrar. Então, nós ficamos que AB sobre DE é igual a C sobre AE, e AB sobre AD é igual a BC sobre DE. Então, reparem que aqui são as mesmas razões, ó. Esse é igual a esse, e ao mesmo tempo, esse é igual a esse. Quer dizer que os três são iguais. Então, eu tenho que AB sobre AD é igual a AC sobre AE, que é igual a BC sobre DE. Dessa forma, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE, ok? Então, os outros dois casos de semelhança de triângulos que a gente tem são LLL e LAL, né? O LAU, tá? Então, aqui a gente pode afirmar o seguinte: quando as medidas dos três lados forem, presta atenção, hein, que não é igual, hein, proporcionais, os triângulos são semelhantes. Semelhantes. Os triângulos serão, fica melhor aqui, né? Serão semelhantes, certo? Então veja, para ser semelhante a gente tinha que ter ângulos iguais e lados proporcionais. No primeiro caso de semelhança, a gente viu que basta dois ângulos iguais, os lados vão ser proporcionais. E agora, nesse caso de semelhança, a gente viu que se tiver os lados proporcionais, os ângulos serão iguais, portanto, serão semelhantes. Beleza? O outro caso de semelhança, o LAL, o LAU, diz o seguinte pra gente, que se os triângulos possuírem dois lados de medidas iguais e o ângulo entre eles, entre esses lados, forem iguais, opa, aqui tem um errinho, hein? Dois lados de medidas proporcionais, tá? Não, a igualdade proporcionais. Não há igualdade entre os lados, tá? A proporção. Então, dois lados de medidas proporcionais e os ângulos entre eles iguais, os triângulos serão semelhantes. Então, fica aí. Esses são os três casos de semelhança. Fiz a demonstração do caso AA, que é o caso que mais acontece, e existem esses dois casos também, o LLL e o LAL. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Tchau, tchau. Valeu, galera!